Olá, bem-vindo ao segundo módulo do nosso curso, A Saúde através dos Alimentos. Antes de iniciar esse módulo, eu acho importante repassar o que você viu no módulo anterior, no primeiro módulo, que foi entender o que é a alimentação viva, essa magia das enzimas, né? Depois nós entendemos qual é o funcionamento do nosso organismo, que isso é fundamental para a gente assimilar melhor a ideia de como comer, quantidade se comer, o que comer em qual horário. Entendemos o que é o pH do nosso organismo, qual a razão dele ser ligeiramente alcalino. Entendemos também sobre o que eu chamo de um ato político, que é você comer localmente, prestigiar as hortas e as feiras da sua cidade. E aí agora hoje, então, esse módulo que vocês estão vendo aí, essas leguminosas todas germinadas, então é demolho e germinação. E aí no slide seguinte, antes da gente falar da germinação propriamente dito, é importante vocês conhecerem a classificação energética dos alimentos, que eles podem ser classificados como biogênicos, bioativos, bioestáticos e biocídicos. Então, para vocês entenderem isso, foi um senhor húngaro, Edmond Szekely, eu não sei se a pronúncia é exatamente essa, mas ele passou a vida toda dele estudando as comunidades essênicas. Os essênicos eram comunidades que viveram há mais ou menos 400 anos antes de Cristo. Então, a alimentação viva parece ser uma coisa nova, uma coisa de algumas décadas, e na verdade ela já era praticada há muitos anos atrás, há séculos atrás. E aí esse senhor, ele fez todo um estudo entendendo como que esse pessoal, como é que eles mantinham a saúde deles, que era através dos alimentos e dos alimentos germinados. E ele desenvolveu essa classificação. Então aí agora a gente vai começar a entender o que são esses alimentos. Aí no próximo slide de vocês tem os biogênicos, que são os alimentos que geram vida, que é exatamente esse módulo que a gente vai trabalhar agora, que é a germinação. Então, todo alimento germinado, nós eliminamos antinutrientes e nós preservamos as enzimas e potencializamos o poder nutritivo e enzimático deles. Então, esses alimentos, eles geram vida para nós. E aí onde nós encontramos esses alimentos? São as leguminosas, são as oleaginosas, as sementes, tudo que pássaro come nós podemos comer, todos esses alimentos germinados. Que o processo de germinação é você colocar na água, mas a hora que a gente for para a cozinha, aí eu explico para vocês em detalhe. Aí depois, o próximo slide, são os alimentos bioativos. Esses alimentos, eles ativam a nossa vida. Então nós falamos dos germinados e agora a gente está falando dos alimentos in natura, que não é necessário você germinar. São todas as folhas, são as frutas, são os legumes, todos esses alimentos, eles geram vida. Então, ou seja, eles são ricos em enzimas, eles ajudam o nosso organismo a funcionar. Aí só repetindo para vocês, no reino animal não existe fibra, o nosso organismo para funcionar perfeitamente, ele precisa das fibras que são encontradas no reino vegetal. Então, esses alimentos ativam a nossa vida, mantêm a nossa saúde. Aí depois, no slide seguinte, são os bioestáticos, que são os alimentos que diminuem a nossa vitalidade. E aí se vocês verem, esse slide ele tem aí 3 preparações lindas, extremamente saudáveis, mas que ainda assim diminuem a nossa vitalidade. O simples fato de cozinhar um alimento, você acaba com todas as enzimas dele. Então, por esta razão, é que ele acaba sendo um alimento que vai diminuir a sua vitalidade, porque o organismo vai precisar de concentrar a produção de enzimas dele na digestão desses alimentos. Então, qualquer alimento cozido, ele pode diminuir a sua vitalidade, ou seja, ele pode provocar um envelhecimento precoce. Então, o ideal não é você comer tudo cru, muitas pessoas conseguem, mas o ideal seria você conseguir ter uma dieta aí 80-20. 80% de coisas cruas e 20% só de coisas cozidas. Assim você vai garantir a vitalidade sua, a sua energia vital, ok? E aí depois o último slide, que assim tem todas as guloseimas que a maioria das pessoas gostam, até eu desenvolvi no formato de uma pirâmide, coloquei tudo ali que é processado, que contém sal, açúcar e gordura, que são os alimentos biocídicos.
que destroem a vida e que infelizmente representa quase 100% de tudo que uma pessoa come ao longo do dia. Então, quais são esses alimentos? É exatamente tudo que é processado. Então, os alimentos que diminuem a nossa vida são esses alimentos que a gente compra in natura e prepara em casa. Então, o fato de cozinhar eles depois podem diminuir a nossa vitalidade. No entanto, esses que você compra pronto para comer, que são extremamente práticos, eles destroem o seu organismo, eles vão minando o seu organismo. E aí são os alimentos ultraprocessados, são os alimentos que contêm nutrientes que foram adicionados, então o nosso organismo não reconhece, não assimila e não digere. Um leite rico em cálcio, e hoje em dia já existe leite com ômega 3. Então, ou seja, começa a dar alimentos para as vacas ricos em ômega 3 para que ela produza um leite com ômega 3. Mas esses alimentos, eles normalmente não são alimentos naturais. São sintéticos que são adicionados ali naquela alimentação. Então, assim, a natureza ela é perfeita demais. E a gente precisa de buscar essa reconexão. Porque do contrário, a gente vai comer um monte de nutrientes que o nosso organismo não vai absorver. A gente vai comer só coisas processadas que vão diminuir a nossa vitalidade, que não tem enzima nenhuma, então, ou seja, nosso organismo vai ficar o tempo todo ali usando toda a fonte de enzimas para fazer a nossa digestão. E aí, mais uma vez, como é que você quer chegar aos seus 80 anos? Com que qualidade de vida você quer chegar? Com energia vital ou com um monte de medicamentos para te manter respirando e te manter lúcido? Então é isso. Então essa parte teórica a gente finaliza aqui e aí agora a gente vai para a cozinha para fazer as preparações. Então vamos para lá?